Então, meus irmãos, São Nilo disse, vejam bem o que ele disse, no século V, ano 400 depois de Cristo, uma das profecias mais antigas existentes, que relataram, e ela foi dita a ele, ensinada a ele pelo Espírito Santo, por Deus o Pai, por Jesus Cristo, que o ensinou por dentro e deu esta profecia a ele, mostrando há milhares de anos atrás como estaria o nosso futuro e como ele seria, e como essa matrix gerada aconteceria, e como essa ciência envaidecida chegaria até a Terra e que ela existiria, coisa que não existia na época em que São Nilo viveu. E veja o que São Nilo disse no século V, ano 400 depois de Cristo. E quando isso acontecer, esses infelizes, essas pessoas, verão as suas vidas rodeadas de conforto, sem saberem, pobres almas, que tudo isso é uma fraude de Satanás. E ele, o ímpio, inflará a ciência da vaidade, a tal ponto que ela se afastará do caminho certo e conduzirá as pessoas à perda da fé na existência de Deus, de um Deus em 3 pessoas. Amém. Isso é apenas um trecho da profecia de São Nilo, que no final da mensagem aqui, vou colocá-la na íntegra, porque ele fala de como a humanidade estará no futuro. Talvez alguns de vocês possam ter conhecimento dessa profecia, mas acredito que a maioria não, porque a igreja não a divulga de forma alguma e nem permite que seja divulgada por nenhum sacerdote, claro, porque ela diz a verdade. E São Nilo está dizendo claramente que o anjo do abismo, Satanás, enviou a tecnologia à Terra por seres de outros mundos que a trouxeram para cá, entregando ao homem, quando este já tinha capacidade de ler, de entendê-la e de poder reverter tudo isso para a humanidade, emparelhando a Terra com produtos tecnológicos como vemos hoje e como está descrito na Bíblia em Joel. O grande erro da humanidade e das pessoas é acharem que a tecnologia foi criada pelo homem. O homem não criou a tecnologia, ele copiou de seres das trevas vindos de outros mundos, que trabalharam com ele, que trabalham com ele, e que ensinaram ele, e que ensinam ele, e que fizeram uma engenharia reversa nestas espaçonaves capturadas, nestas naves que vieram de outros mundos para a Terra, e que desta forma emparelharam aquilo que eles já sabiam que era primitivo, mas que deu um salto gigantesco depois que eles entenderam como certas coisas funcionavam. Então a Matrix gerada veio à Terra de uma forma potente, porque os produtos tecnológicos que surgiram e que foram lançados em todo o mundo foram enormes, gigantescos e muitos variados, e escravizaram e escravizam bilhões de pessoas. Eu digo a você para fazer uma experiência. Faça uma experiência. Entre dentro de um ônibus. Quando você olhar ao redor, você está na Matrix. Lembre-se do filme. Você entra no ônibus. E quando você olha ao redor, pessoas em pé, ônibus bem cheio. Quando você olha ao redor, pessoas sentadas, pessoas em pé. E você vai lembrar do filme neste momento. Você só vai ver pessoas olhando para o celular. A todo momento. Robotizadas, controladas, dominadas, influenciadas por aquilo que está na mão delas. Uma tecnologia que veio do espaço e se tornou maligna na Terra para os escravizar a viverem somente por aquilo. Então você só vai ver pessoas olhando para celular e mexendo nisso o tempo todo, andando pelas ruas, dentro de ônibus, em todo lugar. Apenas olhe. As pessoas estão dominadas por esses produtos tecnológicos avançados que escraviza a alma dessas pessoas, não as fazendo voltar para dentro de si mesmas, as escravizando e não as fazendo pensar. Desta forma, o controle é completo e não há como eles aprenderem nada e vão ficar escravizados disso durante todo o curso de suas vidas
que eu digo a vocês é pequeno. Vai durar apenas poucos anos. E muitos não chegam nem aos 80. Aos 80 anos, como diz a Bíblia. Eles podem morrer a qualquer momento. E as suas almas vão morrer apodrecidas por esta escravidão da Matrix. É isso que está acontecendo. E é isso que ninguém para pensar. Você pode ter um celular, mas lembre-se, você é senhor deste objeto e não escravo dele. Um consciente vive exatamente desta maneira. Ele não é escravo daquele objeto, daquele aparato tecnológico. Ele é senhor daquele objeto. E ele comanda aquele objeto e usa aquilo como descartável e não como aquilo que vai controlar a vida dele, deixando ele até passar mal se não tiver aquele objeto em mãos. Este é o poder da Matrix, irmãos. Ela está presente no mundo. Ela está presente a todo momento. Em todo lugar que você anda, a Matrix existe. Controla tudo, mas lembre-se, você pode sair dela. A consciência faz com que toda a Matrix existente se dissolva diante de você. E ela não existe para você porque a consciência faz com que você saia da Matrix. E ela não tem poder sobre você. É muito simples, mas você precisa querer acreditar e voltar para dentro de você meditando naquilo que a Bíblia diz, naquilo que os santos disseram, naquilo que os nossos irmãos das estrelas vêm trazer mensagem nos avisando que a Matrix existe no mundo e que é o momento de despertar e de sair da ilusão gerada que o mal colocou neste mundo, potencializando seus efeitos através da tecnologia. Lembrem-se, a Matrix não existiria da forma que existe hoje, controlando todo o planeta e bilhões de pessoas no mundo, se não existisse, não houvesse a tecnologia aqui na Terra, avançada como está hoje e que foi traga por seres de outros mundos das trevas para cá. E que o homem fez acordos, e que o homem se debruçou, e que o homem se entregou a estes seres, homens malignos, para que esta escravidão pudesse existir aqui. Homens malignos, agentes das trevas, agentes do anjo do abismo, de Satanás, o anjo do abismo, a fim de escravizar a humanidade, não para destruir o seu corpo, não é o objetivo. O objetivo da Matrix, como mostrado no filme, é fazer com que a sua alma fique presa à materialidade deste mundo e essa tecnologia criada, de modo a você não voltar para dentro de você mesmo, usando a sua liberdade assim somente para o mal. Desta forma, a sua alma será escura, a sua alma se perderá e você se condenará, porque você está aqui para evoluir e não para se perder. Então, a Matrix vem exatamente para escravizar você, a você usar a sua liberdade apenas para o mal, esquecendo daquilo que você realmente deve fazer e o seu verdadeiro objetivo neste planeta, que é exercer o bem entre todas as criaturas, amando o próximo como a você mesmo. E você não faz isso se você não amar a Deus primeiro. E se você não volta para dentro de si mesmo, você jamais amará a Deus e a fé não existirá dentro de você, porque o que a Matrix mais faz é destruir a fé em bilhões de corações, em milhares de pessoas, e aquele que está realmente plugado na Matrix, não existe fé nele, somente inconsciência a viver pelo que é material e o que a tecnologia proporcionou a eles. Então, meus irmãos, vocês perceberam o que São Nilo disse e que nos aconteceria no futuro? Para entendermos melhor e termos uma melhor compreensão sobre o que ele escreveu, temos que considerar que a ciência presente neste universo também está e sempre esteve presente na Terra, e no decurso de sua evolução espiritual e humana de seres humanos. E este aprendizado desta ciência, claro, sempre cresceu e evoluiu com o tempo. Acontece que outros seres de outros mundos, como eu mesmo disse, por serem mais antigos, mas jamais sem serem melhores do que nós,
Eles tinham esta ciência e sempre tiveram esta ciência, porque esta ciência está presente no universo. Quando o universo foi criado material, Deus criou esta ciência, ela existe no universo. Como Jesus Cristo mesmo disse em um manuscrito sagrado antigo, há muitas árvores, mas nem todas elas dão frutos. Há muitos frutos, mas nem todos eles são bons. Há muitas ciências, mas nem todas são úteis. Amém. Ele disse isso. Então, percebemos muito bem que a tecnologia por si só, presente em todo o universo, essa ciência presente no universo material, ela em si não é ruim. Quando ela é uma ciência boa. Quando ela é uma ciência para irmanar as criaturas para o bem comum entre todas elas. Mas quando ela é utilizada para o mal, ela passa a ser uma ciência inútil e envaidecida. Exatamente como São Nilo disse que existiria na Terra num tempo futuro. Então, estes seres de outros mundos que vieram para cá por meados do século XX, exatamente como São Nilo disse em outra parte de sua profecia, e o homem sempre teve essa ciência, só que ainda de forma primitiva. Então, estes seres de outros mundos tinham e tiveram sempre esta ciência, digamos que em um estado mais avançado e evoluído do que a gente. Então, em um certo tempo, e por forças das trevas, que vieram do espaço e que permaneceram aqui, e que passaram a ter influência sobre a população, porque caímos diante do conhecimento de Deus, então estes seres começaram a partir daí a trabalharem com os humanos. A ciência então que o homem tinha e a desenvolvia no passado, repentinamente, em poucos anos, ela deu um salto gigantesco e passou a ser a tecnologia moderna que vemos hoje, mas que não existia aqui, ou que pelo menos era muito primitiva. Estes seres das trevas vieram à Terra, trabalharam com humanos malignos, conspiradores da humanidade, dominados pelo anjo do abismo, o demônio, o Satanás, o anjo do abismo, como o Apocalipse diz, e transformaram essa ciência primitiva na tecnologia. E o maior erro da humanidade é acreditar que o homem desenvolveu a tecnologia, o que é a maior das mentiras, porque São Nilo disse claramente na profecia que uma ciência envaidecida existiria na humanidade, e ela veio por meio de seres das trevas, enviados pelo anjo do abismo à Terra, para corromper o sistema no prazo determinado e permitido para que isso ocorresse. A ciência que existe hoje, avançada, não foi criada pelo homem. Ela foi copiada através de tecnologia existente no universo por seres malignos, mas mais antigos do que nós, corrompidos pelo anjo do abismo, e que veio e que o anjo do abismo enviou até aqui para que o homem avançasse nessa tecnologia e a Matrix no futuro existisse exatamente como existe hoje. E lembrem-se, não existiria a Matrix se não houvesse a tecnologia avançada. Então, para que a Matrix existisse através de produtos tecnológicos variados que temos hoje, a tecnologia tinha que vir ao mundo. E o homem não tinha tecnologia alguma por meados do século XX, mas que deu um salto gigantesco em apenas 50, 60 anos. Exatamente como vemos hoje. E a Matrix, então, está presente no mundo de uma forma completa e totalmente funcional, escravizando bilhões de seres humanos. Então, saia da Matrix e viva a realidade. É simples. Volte para dentro de você mesmo e medite nas profecias, na Bíblia, pedindo a Deus o conhecimento, e Ele enviará o conhecimento. O Pai enviará o conhecimento na devida proporção a você. Você acreditará e você se despertará para a consciência que você jamais descobriu. Então volte para dentro de você mesmo. É isso que o mal não quer que você faça. Ele não quer que você desperte, ele não quer que você medite, porque senão a consciência vem até você e você sai da Matrix. O mal quer que você fique preso a ela, sendo dominada pela tecnologia. Então, esta tecnologia aprendida pelo homem através dos seres do espaço, os Greys,
ou os espíritos imundos como Rãs, como o Apocalipse diz, esses seres das trevas vindo do espaço e mandados pelo anjo do abismo, como São Nilo disse, Satanás, o anjo do abismo, controlados pelas serpentes que dominam este mundo, a besta, passa então a ser descrita na profecia de São Nilo como a ciência envaidecida que ele disse que existiria no futuro, para que a ciência que o homem tinha fosse transformada na tecnologia moderna que passou a ser utilizada para o mal. Por isso, uma ciência envaidecida, porque a tecnologia, a ciência no universo, ela não é ruim, mas como foi utilizada para o mal, está sendo utilizada para o mal na Terra, ela passa a ser uma ciência envaidecida, porque é uma ciência maligna aqui na Terra, porque está sendo utilizada para o mal, para escravizar bilhões de pessoas e também para fazer armas modernas para a destruição do ser humano. Ela está sendo utilizada completamente para o mal. Por isso São Nilo disse uma ciência envaidecida, ou seja, uma ciência que era boa e que é boa, foi contaminada pelo mal aqui na Terra. A ciência envaidecida descrita por São Nilo é a tecnologia humana, entregue por seres das trevas que são dominados pelo anjo do abismo e que vieram à Terra, se encontrando com o ser humano e entregando esta tecnologia moderna para eles, através das naves, através de engenharia reversa e através de ensinamentos próprios de como esta tecnologia que eles tinham funcionava e que eles poderiam utilizá-la aqui, fazendo aparatos avançados tecnológicos, como computadores, como tablets, como celulares avançados e milhares de outros produtos, a fim de escravizar o ser humano dentro de uma matrix gerada, ilusória, porque isso não é a realidade. Você não é matéria única, você é uma alma vivente, uma alma vivendo dentro de um corpo tridimensional físico. E o que você faz com o seu corpo reflete na sua alma. Se você fizer o mal, a sua alma é escura. Se você fizer o bem, a sua alma é de luz, como sempre foi quando você veio para cá. Então, a ciência, a tecnologia, a ciência envaidecida, foi enviada pelo anjo do abismo, Satanás. Por Satanás, como o Apocalipse descreve que o Satanás é o anjo do abismo, o anjo que está presente em uma forma dimensional inferior, preso a estas trevas do abismo, antes da criação da matéria neste universo, e domina todas as almas daqueles que se deixam dominar, saindo da luz e se entregando às trevas. E então estes seres das trevas vieram até o ser humano e ensinaram a tecnologia a ele. A tecnologia em sua forma, portanto, como eu disse aqui, não é uma ciência ruim, pois ela está presente em todo o universo físico e faz parte dele, a fim de ser utilizada e aprendida pelos seres existentes no universo, mas para ser utilizada para o bem comum de todos, e para o amor supremo, para o amor que vem de Deus, para o bem comum de todas as criaturas, para o bem de todos. A questão é que esta ciência passa a ser chamada de envaidecida, como São Nilo disse, e passa a ser chamada de envaidecida aqui na Terra, porque o seu propósito é e foi maligno, passando a ser utilizada para o mal, apenas para este fim, como estamos vendo hoje acontecer, ser usada aqui na Terra para fins malignos. Esta ciência na Terra não está sendo usada para o bem comum de todos. Isso não está sendo feito. Nunca foi feito desde quando essa ciência moderna existiu aqui, principalmente em relação aos mais pobres. Ao contrário disso, essa tecnologia está sendo usada contra os mais pobres e sendo usada nos mais pobres, não para ajudá-los, mas sim para controlá-los, não havendo outra aplicação. Os mais pobres não estão tendo acesso a essa tecnologia, por exemplo, nos hospitais, onde somente aqueles que têm dinheiro é que podem ter acesso a isso. A tecnologia não está proporcionando nenhum bem a eles, mas quando é para escravizá-los dentro da matrix ilusória gerada, então cada pobre tem um celular. Esta é a falsidade deste mundo e esta é a ilusão.
A tecnologia tem que ser usada para o bem comum de todos. E isto aqui na Terra não está sendo feito, mas será feito quando o novo mundo chegar, como diz o Apocalipse e como Jesus Cristo disse e nos ensinou.